O Shakespeare é um cara que, assim, eu acho que se você gosta de arte, se você gosta de literatura, histórias, né, filmes, séries, etc., não tem como você nunca ter entrado em contato com a obra dele, seja de uma forma direta ou indireta, né? Direta que eu digo porque tem adaptações de Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão e várias outras obras, e também porque tem textos, peças, etc., que foram adaptados de uma maneira meio como releitura, né? Então a gente tem o Rei Leão, a gente tem 10 Coisas que Eu Odeio em Você, entre tantas outras obras que já foram readaptadas de várias maneiras indiretas. E eu acho que é muito interessante quando a gente tem uma releitura, quando a gente tem essa reinterpretação, seja ela de uma obra do Shakespeare, seja ela sobre o próprio Shakespeare, né? Interpretações sobre a vida do autor, a vida do romancista em si, que é muito legal. Então, quando a gente tem um filme que tem uma diretora boa, como é o caso da Chloe Zhao, que é um filme que ele tá fazendo um barulhinho legal em festivais, né, tá sendo bem recebido, é um filme que ele tá super cotado pra temporada de prêmios, e que é sobre a vida do Shakespeare, né, é o filme, como é o caso de Hamlet, que é bom lembrar que não é uma biografia, mas sim uma ficção histórica baseada na vida dele, acaba sendo um filme que, inegavelmente, ele vai despertar algum tipo de expectativa, que acaba se tornando um pouco frustrante quando a gente vai assistir o filme e nota, né, descobre que Hamlet é praticamente um filme de uma cena só. E eu digo que é isso, uma cena só, porque é aquele filme que ele pega, basicamente ele segura todo o investimento emocional que ele exige do espectador pra criar uma grande catarse, pra criar um grande momento, que basicamente é o único grande momento do filme. Você sai do filme com aquela sensação impactante, né, de um grande final. Obviamente, eu não vou entrar em spoilers, obviamente eu não vou contar o que acontece no final, mas é um final impactante, é um final emocionalmente forte, mas que é um filme que, no geral, ele parece não saber muito bem o que dizer, ou pelo menos como dizer. Ele é baseado num livro, que eu ainda não li, mas eu fiquei curioso, apesar de eu não ter morrido de amores por Hamlet, eu fiquei curioso pra saber como é o livro, que traz a história ali da Agnes, interpretada pela Jessie Buckley, e do Shakespeare, interpretado pelo Paul Mescal, que está se especializando em personagens depressivos. Eu não sei se simplesmente porque ele tem essa cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança, ou porque ele realmente é simplesmente um ator que prefere trabalhar com papéis dramáticos, mas enfim, está se especializando nisso, e que eles formam esse casal que passam por algumas situações muito emocionalmente pesadas, tristes, né? Tem vários conflitos, tem a questão de lidar com o luto, tem uma questão de lidar com o papel da arte nisso tudo. É algo até semelhante ao que o Sentimental Value traz ali, né, da arte como um band-aid para as dores mundanas. Só que diferente do que a gente tem ali em Sentimental Value, que fala diretamente da questão do cinema, o Hamlet, ele é um filme de época e ele é um filme que ele traz essa carga extra de interesse, porque ele já traz um sujeito, um assunto que é do nosso conhecimento, que no caso é o Shakespeare, né, que é um cara que a gente, como eu falei, já conhece a obra de alguma maneira, ou já conhece um pouco da história do Shakespeare de alguma maneira. Eu acho que nesse ponto a Chloe Zhao ela acerta bastante porque a gente tem um trabalho de personagens muito legal. Acho que é muito difícil a gente não se interessar pelo Shakespeare ali do Paul Mescal, e também é muito difícil a gente não ter empatia, ou pelo menos a gente não se conectar emocionalmente com a personagem da Jessie Buckley, né, que é a Agnes. Ela principalmente, que ela é realmente a protagonista aqui de Hamlet. Ela é a personagem que o filme meio que gira em torno dela, gira em torno dos dramas dela, dos traumas, né, dos conflitos dela. Apesar de ser um filme de época, ela é aquela personagem que ela é uma personagem muito distinta, uma mulher super empoderada, mulher que ela não se importa muito com o que as pessoas pensam dela. O filme, né, a Chloe Zhao, tem um cuidado para trabalhar as minúcias da personalidade dessa personagem, né, dessa protagonista, e deixar até o Shakespeare ali um pouco de lado. Ele não é realmente o nosso ponto de interesse principal. A gente pode até querer ver para entender todo esse lance, como se conecta com Hamlet e tal, mas a gente acaba ficando realmente por outra questão, né, por essa forma como o filme está trabalhando com a personagem da Agnes. São dois personagens muito ricos, são dois personagens muito bem trabalhados, muito bem interessantes, mas que eu acho que ficam muito presos a uma história que, como eu falei, é de uma cena só, mas tirando essa cena, é uma história chata. Para dizer o mínimo, é uma história meio chata, que assim, tem um bom início, tem um bom começo, acho que é um filme que ele capta o nosso interesse, a nossa curiosidade ali no começo, no primeiro momento, para introduzir os personagens, para introduzir a premissa, mas a partir de um certo ponto você começa a se perguntar qual que é desse filme, para onde ele tá indo, qual que é o propósito dele, porque ele é como ele é. E eu fico pensando justamente nesse ponto de, cara, é um filme que ele foi me perdendo no decorrer, porque eu fui me desconectando, talvez justamente
quando era pra eu estar mais conectado. Quando o filme tá entrando mais pra abordar esse lado mais dramático, esse lado mais profundo, mais emocionalmente carregado, é justamente quando o desenvolvimento ele começa a se tornar tão enrolado nele mesmo, tão assim, que parece que a Chloe Zhao, ela perde a direção do que ela tá fazendo, que eu falei, cara, eu me desconectei completamente. Eu comecei a tentar, né, a pensar se eu tava entendendo realmente o filme, se tava ali alguma coisa que não estava me contando, se eu tinha realmente a ideia era essa desconexão emocional que eu tava sentindo, ou se era realmente por causa da questão do fato do filme não ser necessariamente sobre o Shakespeare em si. Mas o fato é que o filme ele demora, ao meu ver, a conseguir achar esse caminho de volta, né? Essa premissa de você trabalhar o trauma, o luto dos personagens e conectar isso com o papel da arte, ela é muito interessante, mas eu sinto que ela é feita de uma maneira onde tudo aquilo fica tão teatral, tudo aquilo perde tanto aquele aspecto genuíno da coisa, que ele parece começar a se tornar um tanto protocolar demais. Protocolar no sentido que eu digo, de fazer a gente se emocionar, sabe? Na busca de uma conexão genuína com o público, eu sinto que Hamlet acaba perdendo justamente essa conexão. Mas sabe qual conexão que não pode se perder? A nossa. Eu que tô falando e você que tá me assistindo. Então, pra não perder essa conexão, aproveita e já se inscreve se você ainda não for inscrito. E também aproveita para deixar um like nesse vídeo que você vai estar me ajudando pra caramba. A mensagem que você vai passar pro YouTube é de que esse vídeo é tão bom que você não apenas deu um like, mas se inscreveu para fazer parte da comunidade que a gente tá se formando. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Ada, seja bem-vindo ao canal. Também gostaria de te convidar para já deixar sua opinião aqui nos comentários. Qual é a sua expectativa para Hamlet, se você ainda não viu? E se você já assistiu, comenta se você gostou, se você curtiu, se você se decepcionou. Eu quero saber o que você achou. E lembrando também que se você quiser saber o que eu achei de outros filmes, ou das séries que eu tô vendo, dos livros que eu tô lendo, ou simplesmente quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. Mas bora voltar aí a falar de Hamlet, filme dirigido pela Chloe Zhao, que traz essa ideia da história, né, do Shakespeare reimaginada, né? É sempre importante lembrar que não é uma biografia e sim uma ficção histórica. E que eu acho que esse é um filme que ele tem muito sentido nas ideias que ele tá trazendo, ele tem muita lógica, e ele tem bons acertos ali nessas escolhas mais teatrais do que ele tá falando, até para falar da questão da masculinidade, até da questão de falar como você coloca a posição do homem e da mulher na sociedade, e ainda mais numa sociedade muito mais arcaica, né? A gente tá falando de um filme de época ali, da época de Shakespeare. Só que eu acho que justamente ele acaba perdendo muito a mão na parte que deveria ser mais importante, que é a conexão emocional que tem com o público, né? E eu acho que muito disso é por causa da ideia, da intenção da Chloe Zhao de transformar o filme em quase uma peça de teatro, né? Eu acho que a ideia de você trazer atuações, design de produção, figurinos que acabam indo muito para esse lado mais teatral da coisa, funciona num primeiro momento, mas acaba sendo uma faca de dois gumes quando você vê que o filme ele tá tão ali tentando te emocionar, tentando se conectar, que as coisas começam a soar forçadas. Eu acho que é uma forçação que acaba derrubando até mesmo os maiores méritos do filme. Porque isso que eu acabei de falar são coisas acertadas, né? O design de produção é muito bonito, o design de figurino é muito bom, a própria atuação da Jessie Buckley e do Paul Mescal são boas atuações, principalmente a dela, tá? Eu acho que ela é uma atriz que ela vai ser reconhecida na temporada de prêmios por essa atuação com indicações e tudo mais. Não sei se ela vai ganhar alguma coisa justamente porque tem outras no páreo com mais possibilidades de ganhar prêmios. Mas ainda assim, eu acho que a Jessie Buckley, ela merecia um reconhecimento até maior do que ela tá recebendo, porque a atuação dela é muito legal, é muito complexa, eu acho que é uma composição de personagem muito boa, e eu acho que funciona justamente pra ideia. Eu acho que se Hamlet não me perde completamente, é porque a Jessie Buckley, ela é muito boa no que ela tá fazendo ali, muito boa nessa composição de personagem, e assim, com certeza ela é o maior vínculo que o filme consegue estabelecer com o espectador. É o único vínculo que me faz ficar interessado nesse filme até o final, onde esse filme vai ali entregar a grande catarse prometida desde o começo. E é esse final justamente que acaba redimindo muito o filme, sabe? Porque é um filme que ele vai trabalhando essa emoção de uma forma muito plástica, de uma forma muito forçada, muito artificial. Acaba destruindo muito dessa experiência justamente porque a gente acaba não se conectando. E aí quando chega nesse final, quando ele chega nesse momento onde ele parece que ele foi provocando, foi acumulando aquela emoção, foi trazendo esse trabalho, e aí no final é quando ele finalmente se permite realmente sentir
o que ele estava apenas sugerindo, é onde a gente vai ter uma grande catarse, é onde a gente vai ter um final que ele acaba redimindo toda a experiência de Hamlet, que até então, ao meu ver, acaba sendo muito assim, ah, eu entendo esse drama, mas eu não sinto esse drama. Eu entendo esse conflito, mas eu não me importo com esse conflito. Eu entendo o que está dizendo sobre o luto, mas eu não me compadeço por causa dele. E acaba que nesse final, nesse último momento, nesses talvez 15, 20 minutos finais, o filme ele realmente cresce, o filme ele realmente se torna outra coisa, e é onde o filme ele realmente tem esse ápice emocional, faz com que o final seja um final arrebatador. E acaba fazendo com que a gente saia da experiência bem satisfeito, apesar de um começo muito bom e um meio muito ruinzinho, né? Apesar de um começo bom e um meio irregular, fraco, bem chatinho, o final ele tem um impacto tão forte que a gente meio que até esquece que a qualidade do filme estava flutuando, né, entre algo muito bom e muito ruim até lá, para no final a gente simplesmente se juntar com aquele grande momento que o filme está proporcionando. E justamente por causa dessa cena elevar, que eu consigo me conectar um pouco melhor com esse filme e sentir que ele não é um desastre completo. Como eu falei, sentir que ele não é algo completamente vazio. Então, para Hamlet, nota 7. É um filme que ele me deixou muito balançado, justamente porque eu tava muito curioso pra ele. E assim, eu confesso que por mais que eu não tenha amado, eu tô longe de desgostar do filme também, não é um filme que eu achei ruim de fato, só é um filme que eu falei, cara, tá bem abaixo da expectativa que ele tava criando, assim, né? Pô, esperava algo bem mais legal. Mas me agradou o suficiente pra eu ainda querer ler o livro, apesar de ser uma experiência que me lembrou muito a experiência que eu tive com Sentimental Value, que é uma experiência que foi meio meia boca, digamos assim, né? Achei o filme meia boca. E é até curioso, porque justamente o filme que eu não tava tão ali esperando alguma coisa foi o que mais me impressionou, que foi o caso de Marty Supreme. Esse sim foi um dos filmaços que eu assisti recentemente da temporada de prêmios. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.